legião. O homem, logo que viu a Jesus, de longe, correu a gritar, prostrou-se diante dele e disse em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te e conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Jesus lhe disse: Espírito impuro, sai deste homem. E Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Segundo as anotações dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, observamos primeiramente o aspecto universal da missão do Cristo. Porque estando esta realidade ocorrendo no Mar da Galileia, com várias aldeias nas margens, na extensão máxima 19 quilômetros por 11 quilômetros, formando um alaúde, algo que lembra um instrumento musical enorme, esse lago. Jesus deixa parte do lado judeu e se dirige para o outro lado, a direção dos Gerasenos, numa área em que haviam 10 aldeias de cultura helênica. O Império Grego, por aproximadamente 300 séculos, exercendo o domínio em toda a área, a cultura grega, a crença nos vários deuses, com seus templos, sacrifícios animais, sem observar a lei de Moisés. Logo, sem aquela questão dos 613 mandamentos, os 365 mandamentos negativos: não coma isso, carne de porco. Então, nesta região, sendo de gentios, pagãos, não observadores desta lei, haviam 2.000 porcos sendo criados. Eles criavam os porcos, assim como tinham os cemitérios, além dos muros das aldeias. Elas eram cercadas, muradas, controladas, o modo de vida naquela época. Mas Jesus deixa o lado dos judeus, Cafarnaum, Magdala, Betsaída, as cidades tão estudadas tantas vezes em nossas reuniões, e vai com seus discípulos para esta região, em que encontramos Damasco, Filadélfia, Rafana, Betseã, Gadara, Ipos, Guion, Ela, Canata e Gerasa. 10 aldeias, quase que na totalidade, de cultura helênica, de gentios. Quando eu estive viajando no local, eu não fui para as cidades de hoje, nesta região, porque já seria um outro país. Andamos, passamos perto pela água, ficamos imaginando a viagem de Jesus naquele tempo. Mas é muito interessante observar a geografia, os penhascos, as grandes quedas, porque os porcos vão cair. Os 2.000 porcos irão cair dos montes para as águas do lago de Genezaré, no Mar da Galileia. Mas a nossa primeira reflexão é o aspecto universal do ensino do Cristo. Porque Jesus não foi para o lado dos Gerasenos simplesmente para realizar um turismo, conhecer a geografia, o local, o povo, as pessoas. Não. Jesus trabalha continuamente para o aprendizado das criaturas, o ensino das criaturas. Então, guardadas as proporções, porque a cada nível de compreensão espiritual é necessário um ensino adequado àquilo, aquele nível, como no homem,
a cada idade é conveniente uma certa alimentação. Recém-nascido, leite materno. Na nossa idade, uma feijoada. Já tenho que ir saindo dela, porque já está ficando forte. Né? Do mesmo modo, então, o ensino espiritual, o testemunho é proporcional ao nível de compreensão. E o local que Jesus chega, no seu barco, até as aldeias, era uma área comum de cemitérios e criação de porcos. E haviam 2 homens que viviam no cemitério. Hoje, nós vemos pessoas que vivem no cemitério. Dizem, fui para o Cairo e viajando pelo Cairo vi gente que mora dentro do cemitério, com antena parabólica. Né? Todas as antenas, os túmulos, eles moram dentro do cemitério. Mas naquela época, era algo muito estranho, era fora. As pessoas estavam atormentadas. Eram 2 homens possuídos, endemoniados. Qual que é a vantagem, qual que é a lógica de um homem possuído pelo demônio, estando no domínio dos maus espíritos, morar no cemitério? É simplesmente em virtude de ser isolado? E aí então, ele não aborrece o pessoal da aldeia e fica com as suas loucuras? Ainda mais que um deles vivia nu. Eles eram enormemente ferozes. Não havia corrente que os segurava. Eles quebravam qualquer corrente. Possuíam uma força acima dos homens. E viviam no cemitério. Com o esclarecimento da doutrina espírita cristã, compreendemos a conveniência para os espíritos obsessores, os vampiros, a circunstância deles ficarem no cemitério. Porque o local que se leva o cadáver, no sepultamento, ao desprendimento do fluido vital. E esses espíritos se nutrem do fluido vital. O que ocorre hoje também. Por isso que os hospitais, os cemitérios são controlados pela espiritualidade superior. Observamos na produção mediúnica de Chico Xavier o espírito André Luiz visitando em certas oportunidades os cemitérios, conversando com o responsável, o espírito responsável do cemitério, observando alguns casos em que quem acabara de falecer ainda estava ligado ao corpo, e o responsável não cortava o cordão e liberava a pessoa. Outros assistindo à decomposição do cadáver, outros sendo amparados pelos amigos espirituais, mas sob controle da espiritualidade superior, com a misericórdia auxiliando o passamento a cada um segundo suas obras. E naquela oportunidade, na época de Jesus, então esses homens, estando no cemitério, os cadáveres que iam a sepultamento, com o fluido vital se desprendendo, porque as pessoas acabam morrendo antes do que deviam, em virtude do desgaste emocional, das angústias, inveja, tensão, vícios, hoje em dia, fumo, bebida, estresse. E o fluido vital é o combustível dos espíritos inferiores para se sentirem na ambiência terrena. Isso também explica o desejo dos deuses, e neste caso eram espíritos inferiores, querendo sacrifícios animais no próprio judaísmo de Jesus. Os animais que podiam ser levados a sacrifícios. Exigiam sacrifícios animais, oferta de comidas. Observamos nas culturas da antiguidade o relacionamento com os deuses, o pensamento de que esses deuses se nutriam dos odores
da comida, da bebida, da vitalidade, e ofereciam a esses deuses alimentos, sacrifícios, às vezes até humano. Os próprios homens, quando desencarnavam, eram espíritos tomados por deuses que, no seu apego à circunstância material, exigiam, influíam e dominavam os vivos para fazerem as ofertas. E nesse círculo vicioso, por muitos séculos, até que a compreensão espiritual se elevasse. Mas estamos na época de Jesus, com dois homens vivendo nos túmulos, nos cemitérios, ferozes, nus, muito fortes, que nem as correntes e nem os grilhões os seguravam. Então, Jesus, quando se aproxima, estes espíritos é que reconhecem Jesus. Porque os filhos não têm condições de compreender. Eles estão dominados, eles são possuídos, são ignorantes. Os espíritos tinham condições de identificar a autoridade, o nível de hierarquia do Espírito de Jesus. E já sabiam que aquela exploração, aquele vampirismo, aquele comércio estava encerrado. Porque Jesus não permitiria, não seria conivente. Do mesmo modo que compreendemos que uma pessoa com uma moral impecável, extraordinária e pura, se aproximando dos nossos negócios e da nossa vida, não vai ser conivente com os roubos, as sequelas, as mazelas. Seriam expulsos. Na realidade, Jesus pratica uma separação de corpos, para o bem de ambos. Para que ambos, cada um a seu lado, realize o seu progresso, a sua evolução espiritual. A expulsão do demônio nada mais é do que a separação de corpos. O corpo do espírito, corpo espiritual, perispírito, do corpo espiritual do homem, que é dominado, sugado, vampirizado. Então, eles dizem para Jesus: se nos expulsas, manda-nos para os corpos, permita-nos entrar neles. Apelam para a compaixão de Cristo. Pedem uma outra fonte de fluido vital para se permanecerem e não irem para regiões mais inferiores. Aqueles que não compreendem, não estudam, não têm acesso ao espiritismo cristão, às práticas mediúnicas, ficam perplexos e confusos. Os espíritos queriam entrar nos corpos, mas é possível o espírito incorporar um corpo? Já recebi, inclusive internacionalmente, dos Estados Unidos, irmãos que estudam o Evangelho, não espíritas, falam português, e que solicitavam, do modo de interpretação espírita, uma explicação lógica. Como os espíritos entram no corpo dos porcos? Porque eles pediram os porcos para Jesus, e Jesus deu. Jesus concordou, em sua compaixão Jesus atendeu. O que aconteceu? O espírito, na fase de evolução humana, não incorpora no corpo espiritual do corpo. Porque todo animal tem um princípio inteligente inserido no processo evolutivo, como o nosso. Só que na nossa fase o pensamento é contínuo. Temos a consciência, a moral. Na fase animal, não. Deus não faz, entre aspas, a alma do animal na hora que nasce o animal. Vem de um lugar e vai para um lugar. Vem de uma dimensão e vai para uma dimensão. E está inserido num corpo. Livro Evolução em Dois Mundos. O mais fantástico livro da produção mediúnica de Chico Xavier. Fantástico no sentido de
ter mais de 1000 termos acadêmicos da nossa ciência, sem nenhum erro, explicando a evolução do princípio inteligente. O que ocorre é que os animais podem ver, ouvir e sentir a presença dos espíritos. Não podem manter uma relação inteligente, porque não conhecem linguagem, mas podem sentir um agrado ou um medo, reagir. Então o cão, o cavalo, o porco, qualquer animal, de repente pode perceber os espíritos e reagir com medo ou com alegria. Isso é possível. Esses espíritos fizeram uma visibilidade de aterrorizar numa faixa de 180 graus. Os porcos ficaram desesperados. E é fácil para um espírito se mostrar e desesperar, aterrorizar os animais ou qualquer um de nós, em virtude das suas formas monstruosas, conhecendo o nosso jeito de pensar e sentir, o nosso ponto fraco, e nos levaram a uma verdadeira paura, desespero. Então, os porcos reagindo a esta manifestação, estando no pasto, sobrepondo o instinto animal, nem percebendo, não conhecendo o risco, acabaram caindo no penhasco e morrendo afogados. E neste ponto, os espíritos conseguiram o fluido vital solicitado para a compaixão de Jesus, concedido, porque Jesus sabia que seria assim. Não iriam incorporar nos porcos, iriam buscar o sacrifício dos porcos. Logo, um grande prejuízo material para os donos dos porcos, os habitantes das 10 cidades de cultura grega. A notícia correu rápido, porque os cuidadores dos porcos foram para a cidade e falaram que aquele homem feroz, que ninguém chega perto, foi até um homem que chegou de barco com alguns companheiros, se prostrou no chão, falou algo que eles não entenderam, se submeteu, e depois algo aconteceu que os porcos se jogaram pelo penhasco, caíram, correram, descontrolados, perderam todos os porcos. Então as pessoas da cidade saíram e foram ver o que estava acontecendo em loco, fora dos muros, e encontraram um cenário ainda mais espantoso do que os porcos terem se precipitado pelo penhasco. Viram o homem vestido em são juízo ao lado de Jesus, ou seja, não mais possuído, uma transformação enorme, e ficaram com muito medo. Muito medo. Como isso pode ter acontecido? Os porcos, todos, 2.000 porcos se precipitaram pelo penhasco, e aquelas feras que nem grilhões continham, calmo, tranquilo, sereno, em paz, lúcido, em são juízo aos pés de Jesus. Solicitaram então para que Jesus deixasse a área, pelo medo que tinham. E Jesus, em se retirando, foi abordado pelo homem então livre, antes possuído pelos demônios. Queria seguir Jesus, mas Jesus não aceita. Jesus diz que ele tem que testemunhar naquele local, naquelas cidades, na sua família, para as pessoas, todos aqueles que o conheciam, ser a carta viva, o exemplo do poder de Deus, da compaixão de Deus, o que tinha ocorrido com ele, como ele vivia, como ele está vivendo. E é nesse contexto
que resumimos, que o Espírito Emmanuel isola um versículo, exatamente a pergunta que Jesus diz para o homem possuído por aqueles espíritos, o espírito impuro na narração dos evangelhos. Qual é o teu nome? Emmanuel isola este versículo, legião, porque somos muitos. E nos traz no livro Palavra de Vida Eterna, a lição 167. Uma aplicação para a nossa vida surpreendente. Como se Jesus perguntasse para nós somos impuros ou já estamos puros? Nós ainda temos impurezas, uma mistura de virtudes e imperfeições, de sabedoria e ignorância. Então nós temos impureza. Emmanuel nos faz imaginar como Jesus estando diante de nós e fazendo a pergunta. Mas nós somos uma individualidade. Cada um é uma individualidade. No entanto, nós podemos dizer para Jesus que também o nosso nome é legião. E por quê? Porque a legião é uma composição de muitos. E nós estamos no momento uma composição de muita diversidade do nosso espírito. Reunidos para estudar o Evangelho, aprendemos a caridade com Jesus, o bem para com todos, o bem para aqueles que estão fazendo mal, o bem para aqueles que te fazem mal. Teoricamente, admiramos. No entanto, quando vamos viver na prática, nem sempre é assim. O bem para com todos, nem todos. Às vezes os que estão fazendo mal. Né? Então, há um conflito. Nós desejamos certas circunstâncias, aspiramos em viver o modelo moral, mas estamos numa luta com os nossos erros cristalizados há séculos e milênios, e a nossa luz por ora bruxuleante. Vejamos apenas algumas poucas colocações de Emmanuel a respeito dessa realidade. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Quantas vezes nos parece o nosso único recurso? Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. E vai enumerando uma série de circunstâncias que é muito simples para nós verificar essa realidade. Até parece que temos várias personalidades, que somos várias personalidades no nosso único eu. E isso é uma característica da nossa fase evolutiva. Haverão outras fases. A fase de evoluir sempre fazendo bem, mesmo ainda estando longe da perfeição. E aí, essa diversidade, essa circunstância heterogênea, essa condição de fazer o projeto e executar totalmente diferente, essa descontinuidade de pensar, falar e fazer, diminui, se apaga, mas, transitoriamente, nós também, perante Jesus, ainda temos o nome de legião, com as nossas virtudes e as nossas imperfeições, todas misturadas na nossa realidade espiritual.
E o espírito impuro, o vampiro, o dominador, nos lembra os espíritos endurecidos. Então selecionamos um caso, um testemunho de um espírito endurecido que se comunicou em Bordeaux em 1862 e foi selecionado por Allan Kardec, pseudônimo do professor Rivaio, o codificador da doutrina espírita, e colocado no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Os pontos de estudo. Primeiro, a questão da médium, que sempre recebia espíritos semelhantes nas suas comunicações. É ressaltado que era uma médium que tinha uma missão para aquele gênero de manifestações de espíritos endurecidos, discutidores, orgulhosos, ociosos, sofredores, com um duplo propósito. Primeiro, a própria médium se instruir, e o segundo, auxiliar esses irmãos no arrependimento e no progresso espiritual. E este detalhe observamos ainda nos nossos dias, em nossas reuniões. Existem médiuns que são mais flexíveis, que ocorrem vários gêneros de comunicações diferentes. Espíritos bons, suicidas, espíritos que morreram, não se reconheceram na vida no mundo espiritual, uma diversidade, enquanto que outros parece que têm uma especialidade. É quase sempre naquele gira em torno daquele modelo, daquela circunstância. Pessoas que morreram e não compreenderam, suicidas. E isso é provocado pelo guia do médium, que conhece a possibilidade do médium, a missão do médium, é o guia que seleciona os espíritos e que conduz para a manifestação. O segundo aspecto interessante nessa comunicação é outro problema que ocorre conosco muito. Toda vez que eu vou conversar com um espírito, eu já vou preocupado com isso. É saber se é homem ou se é mulher. Porque não é apresentado o guia, não fica falando assim, olha, é o espírito assim, tal, está todo um contexto, às vezes não mostra nada. O espírito começa a se manifestar, pode ser homem, pode ser mulher, a médium. Pode ter uma certa alteração da voz, da fisionomia, mas não o suficiente para caracterizar se era homem ou se era mulher. Muitas vezes as palavras, e por até muito tempo, não dá para perceber que sexo tinha aquele espírito. São gemidos, são dores, são alguém que está sofrendo horrores, e em tudo que vem testemunhando você não consegue entender. E olha o nome desse espírito, Shumene, em francês aquele agudo, né? Aquela crase assim, o segundo E, Shumene. Era homem ou era mulher? Então, aquele que estava conversando com o espírito, através da médium, foi a primeira pergunta: quem sois? Este nome é de homem ou é de mulher? O espírito se manifesta espontaneamente, trazido pelo guia mediúnico, com toda certeza controlado, e diz que escreve Shumene, homem ou mulher. E se nota pela manifestação do espírito que ele era muito inteligente, era um homem e muito inteligente. Diz assim: de homem que tão infeliz quanto possível, sofro todos os tormentos do inferno. Agora vai aparecer a inteligência dele, que é um espírito esclarecido. Ele disse que o nome dele era de homem e que ele sofria muito todos os tormentos do inferno. Aí, quem está perguntando, vamos chamar doutrinador, diz assim: mas o inferno não existe. Se o inferno não existe, como poderei sofrer as torturas?
E o doutrinador: compreendo, mas outros precisam de explicações. E o Espírito responde: isso pouco me importa. Ou seja, era um espírito esclarecido que não existe aquele inferno imaginado na cultura, aqui na França, nessa época católica, em alguns outros países protestantes, um local de sofrimento eterno, e jamais se sai de lá, atormentado pelos demônios. O Espírito tinha condição, tinha essa compreensão, e sabia que aquele meio que ele se encontrava tinha um conhecimento completo a respeito disso, dessa realidade. O inferno pode ser compreendido como um grande sofrimento transitório. Então, o Espírito mostra que ele é inteligente, ele conhece a vida no mundo espiritual, o que às vezes não acontece. O Espírito se manifesta completamente ignorante a respeito da realidade. Alguns imaginando que existe realmente um inferno eterno, um sofrimento sem fim, pensando que estão no inferno, que jamais sairão de lá. Temos que conversar, mostrar para esse espírito que aquilo é transitório por um tempo, até que ele compreenda o erro que cometeu, se arrependa, deseje reparar para ser aliviado, para ser mudado do local, para ser amparado. Mas não era a realidade desse espírito. No entanto, ele se mostra muito indiferente, porque o doutrinador diz que ele está fazendo a pergunta para instruir as pessoas, para instruir os outros. Então teria uma caridade com a explicação adequada, esclarecendo. Mas o Espírito diz: isso pouco me importa esclarecer os outros. Uma indiferença. Ele só estava preocupado consigo próprio. E aí aumenta a circunstância de mostrar o interesse. Ele logo diz, o Espírito cobrando o doutrinador: chega de tanta conversa e começa logo orando por mim. Vejam que aberração. O Espírito sofredor, coração endurecido. O doutrinador falando a respeito da vantagem de esclarecer os outros. Mais algumas coisinhas aqui que eu não vou ler. O Espírito interrompe: blá, 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 reza por mim. Que espírito, né? E aí o doutrinador diz: mas que adianta eu orar por você? Porque é o que eles faziam. Nós também fazemos. Oravam, né? O que adianta se você primeiro não se arrepender? Você tem que tomar consciência que você errou, se arrepender, ter uma proposta de não errar novamente assim, se corrigir. Aí a prece vai ter uma utilidade. Ele não mostrava o menor arrependimento, ele só mostrava o interesse. Ele dizia assim: ore logo por mim, que eu quero ser aliviado com a sua prece. Você ora para todo mundo, eu vim aqui, eu quero que ore por mim. E não queria saber de discutir o que ele tinha que mudar, o que ele tinha que fazer. Aí eles oraram e perguntaram: como é que você está? Está satisfeito? Sentiu um alívio? Evidentemente ele sentiu um alívio, mas muito pequeno. Se houvesse uma sinceridade, uma proposta de uma mudança de vida, de uma tomada de consciência dos seus erros, para fazer um plano de ajuste no seu caminho evolutivo, aquelas orações iriam proporcionar um alívio muito maior. Ele estaria em circunstâncias favoráveis para o tratamento espiritual e abriria perspectivas para o futuro, dos ambientes em que se vive, dos seres em que se relaciona. É como de repente chegasse aqui alguém e falasse: olha, você se arrependeu, vem morar comigo lá em Mônaco. E aí você ia ser hóspede de um palácio, ter curso, né? Não ia mudar muita coisa, não é? Uma coisa mais ou menos, ele mora num lugar chamado inferno, entre aspas. Quantos espíritos, nas nossas reuniões mediúnicas, eles não querem voltar de onde vieram, não sabem como chegaram, não viram quem nos trouxe, não conhecem o que estão fazendo aqui, estão tudo surpresos, mas uma coisa é certa: estão muito melhor em relação a onde estavam, e não querem voltar para onde estavam.
em virtude do sofrimento, da angústia. Mas é necessário haver uma conscientização. Só que esse irmão aqui, nenhuma. E mais outras questões. Depois, o comentário do Guia do Médium. E eu selecionei 3 itens, 3 reflexões para os nossos estudos. O primeiro é que o Guia do Médium diz para o médium e para aqueles que estavam estudando o fenômeno, é a semelhança dos nossos trabalhos. Primeiro conversa com os espíritos, procura auxiliá-los. Depois que acaba o fenômeno, estuda o que houve, se conversa a respeito. É o que eles faziam. Então o Guia do Médium diz para a médium que ela ficou assim, nossa, quanto trabalho, porque esses espíritos encostam, o médium pode sentir as dores, as doenças, aquele lugar horroroso que ele trouxe. Por mais que o guia ele faça trabalhos, mas uma parte pega a impressão, é muito desconfortável. Ânsia de vômito, dor de cabeça, tontura. Tem que controlar o espírito, porque senão ele pode arrebentar, agredir, ser violento. Então é um desgaste, é um malho. Aí conversa, fica 10, 15, 20 minutos, fala, o espírito parece que sai pior do que quando chegou. Não mudou nada, está tudo bem, aquela mesma obstinação, aquele jeito de pensar, aquela ideia fixa. E vem um, e vai embora, e vem outro, e vai embora. Então o Guia do Médium estava consolando a médium, dizendo assim, olha, nada é perdido. Nada é perdido. Porque cada ideia que foi colocada, que ele teve que ouvir, cada experiência que ele viveu foi uma semente. E assim como nós, na nossa vida, existem sementes, elas não morrem, elas podem durar 10 anos, 100 anos, podem durar séculos. Já as sementes humanas, a semente espiritual, que é um símbolo que ele está usando, a ideia, aquilo fica marcado no corpo espiritual, no perispírito, no cérebro do espírito. E é indelével, jamais se apaga. O nosso cérebro carnal só registra impressões do berço ao túmulo. De cada vida, começando na gestação e indo para a decomposição do corpo. E ainda num processo muito, foge. Eu esqueço tudo, os nomes, as datas. A gente vai esquecendo, não lembra como foi a infância, as pessoas, as datas, as coisas, os nomes, os estudos. Já no cérebro do corpo espiritual, aquele registro de imagens, de sons, de ideias, de cenários, de sensações, possui uma marca indelével. Vejam a diferença. Mas há quantos anos nós existimos como espíritos? Quem pode remontar ao seu princípio, no princípio inteligente? Só os espíritos que já chegaram à perfeição. Na nossa fase evolutiva, o livro Evolução em 2 Mundos marca, eu acho que é mais de 2 bilhões de anos. Não como homens, de princípio inteligente até a fase humana, e nós estamos no início. E não teremos fim. 20 bilhões, 200 bilhões, 200 trilhões. Quantos mundos se formam e se decompõem? Se formam e se decompõem. Nós, em inteligência, o princípio inteligente, o espírito, jamais terá fim. Imaginem as transformações, o sentido, as faculdades, os poderes, tudo indelevelmente marcado. Então esse irmão de coração endurecido, que poderá ficar assim por mais alguns anos, por mais 1000 anos. Houve um caso na coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, que ele observa um tratamento no centro espírita, que o espírito se obstinava em relação a um drama, uma paixão, por mais de 1000 anos. Ainda ele estava com a mesma ideia, com o mesmo desejo, a mesma vingança, mais de 1000 anos. Se a criatura desejar cristalizar uma ideia por 1000 anos, Deus deixa. Mas ela conseguirá ficar eternamente assim? Não, porque ela não suporta o sofrimento.
desta rebeldia em relação à evolução. E a dor lhe mostra outros caminhos. Então, o guia da médium diz para a médium: vale sempre a pena, porque são as sementes do Evangelho, é relíquia, está com ele, pode ser daqui 10 anos, daqui 100, ele tem condições de pegar esta palavra, esta ideia e passar a ser a nova realidade dele, a luz que vai esclarecer o futuro brilhante e maravilhoso que nos espera a todos. O segundo aspecto é que o próprio guia do médium fala para a médium. O Espiritismo também. Todo esse estudo que estavam realizando naquela época, a codificação espírita, a publicação dos livros de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os livros. Mas, mês a mês, a pesquisa publicada com o nome de Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Vejam, o Espiritismo ele é científico, ele é baseado na observação dos fatos, da manifestação dos espíritos pelos médiuns, naquilo que fala, naquilo que escreve, naquilo que vê, tudo comparado. E o codificador da doutrina espírita nunca viu um espírito, nunca escutou, nunca escreveu. Não tinha mediunidade ostensiva nenhuma. Allan Kardec não era médium ostensivo. Diferente com Chico Xavier, que é o mais notável médium ostensivo que o mundo já viu. Jesus, médium de Deus. Ele fazia pelos seus próprios poderes. Chico Xavier, médium de espíritos. Então, apesar desse conhecimento, não só da codificação espírita, todo o seu desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier, a questão é: nós já estamos homens perfeitos? Longe disso. Agora há pouco mesmo, constatamos que podemos responder para Jesus: nosso nome é legião, porque ainda estamos com as fraquezas, desejando conquistar as virtudes do teu exemplo moral. Não é assim? Então, se nós ainda somos legião, como é que vamos cobrar dos espíritos endurecidos que falamos, explicamos e aí eles já façam uma pronta e rápida transformação? Não podemos cobrar dos outros o que nós mesmos não conseguimos realizar. Temos que ter paciência conosco mesmo e com o próximo. E depois ele faz um estudo, traz uma estatística da vida do mundo espiritual muito interessante. Ele separa os maus espíritos, os impuros, em dois tipos de comportamento. Dois grupos. Um grupo, eles são perversos e maus, ativos, determinados, operosos, que lutam pelo seu propósito, se organizam no crime, na inteligência, no domínio. O outro grupo, eles são extraordinariamente orgulhosos, indiferentes e apáticos. Qual dos dois grupos é mais difícil de evoluir? Os bons espíritos procuram ajudar os dois, ajudam os dois. Elementos dos dois grupos vêm à comunicação, recebem a palavra fraterna, realizam uma conversa informal. Esse que é a doutrinação, uma conversa informal, buscando esclarecer uma realidade, trazer novas ideias. Mas qual dos dois grupos é o mais difícil de aceitar a realidade, mudar e evoluir espiritualmente? Quem evolui primeiro? Francamente mau e perverso, ou orgulhoso, indiferente e apático? O guia da médium diz que é mais fácil evoluir o perverso e mau ostensivo, franco, porque eles têm uma força de vontade alta. Quando eles mudam o ponto de vista, eles usam aquela força de vontade, aquela capacidade de trabalho toda no bem, e começam a gerar créditos, e
de conquistar amigos bons espirituais e fazem obras fantásticas. Enquanto que o outro, que é apático, que não tem força de vontade nenhuma, que é indiferente, que é orgulhoso, que acha que sabe tudo, que olha para os homens e para os espíritos achando que ele que ensina sempre. Ele vai julgar, vai medir, vai dar a opinião dele que é a verdade, os outros está tudo... né? Como o fariseu Simão convidou Jesus para a casa dele em Naim para medir Jesus, para ver se Jesus era ou não era um profeta. Olha a inversão das coisas. Um pobre judeu fariseu chamado Simão em Naim, vou convidar Jesus para fazer uma refeição na minha casa e vou verificar se Jesus é ou não é profeta. Então esses espíritos assim, eles têm uma vontade fraca, uma intensidade fraca. Nós podemos estudar isso como se fôssemos vetores, nas forças. É uma linguagem que eu gosto muito, porque eu fiz a faculdade de Engenharia Civil, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Então tem a força, um ponto, outro ponto, vetor, direção, sentido. Direção de uma pessoa para outra, do Cristo para uma pessoa, de um espírito para uma pessoa, do médium de passe para quem está tomando passe, do espírito para quem está tomando passe. Direção, sentido, do espírito para a pessoa. Nós para um amigo espiritual, sentido, mandando o pensamento. Só que aí tem a intensidade, a vontade, o desejo, a intensidade e a natureza, porque pode ser um bom pensamento, um desejo do bem, ou um mau pensamento, um desejo do mal. A natureza. Direção, sentido, intensidade e a natureza. Então, quando o espírito passa para o lado do bem, a natureza passa a ser boa. Se ele tem intensidade, se ele é de ação, de trabalho, ele passa a ter uma força com intensidade. E ele passa a evoluir. E você entra um pouquinho no caminho do bem, com vontade, Deus... Já para os maus, ele é imensamente misericordioso, imagina para os bons. Então o espírito aí ele vai evoluir muito mais rápido, muito mais velocidade, com muito mais força do que os outros que têm aquela vontade fraca. Porque nunca vai ter a intensidade na força dele, vai ser sempre fraquinha, fraquinha, fraquinha. Dizíamos da Allan Kardec ter codificado a doutrina espírita de um fenômeno que ocorre nos Estados Unidos, que provoca aquele modismo da época. As irmãs Fox, até vamos ter uma palestra na Semana Espírita, que é um dos subtítulos da entrevista que eu estava fazendo no canal 8, no programa Estudo 8, com o professor Sérgio Trombelli. Eu comecei a ler, e aí ficou bem nessa parte, quase fiz uma pequena palestra, mas houve um caso de espíritos que se comunicaram, eram ruídos estranhos, e aí se tentou travar uma relação com a causa daquele ruído. Eles não tinham ideia de que eram espíritos, que eram as almas dos homens, ainda mais a ideia protestante, ou a ideia católica. Anjos, demônios, milagres. Anjos, demônios, milagres, bruxos e santos. Então, travada aquela comunicação, surpreendendo que era real, que aquela coisa que respondia por pancadas, respondia certo, incrementaram um pouco com o alfabeto. E a própria causa é que se revela, sendo um espírito de um caixeiro viajante que foi assassinado naquele lugar, foi enterrado por aquilo lá, construíram uma parede em cima. E no livro dos Espíritos, na introdução, Allan Kardec deixa claro num dos itens, que os espíritos não foi imaginação, hipótese. Ocorre isso com o homem, ocorre isso naquela casa, ocorre esse fenômeno. Vamos imaginar que existem os espíritos, por hipótese. Faz uma teoria, daí verifica se aquilo está certo. Não foi assim. Os espíritos é que disseram. A causa inteligente que disse para o homem: nós somos espíritos, as almas dos homens. Há pouco vivíamos entre os homens.
a maior parte de nós, não a totalidade, a maior parte de nós estava vivendo com os homens, já viveu com os homens. Alguns outros vieram de outro planeta, não estão na espiritualidade, não nasceram aqui, como pode ocorrer conosco de ir para outro mundo, depois dessa vida, outros planetas. E a partir daí Allan Kardec realiza a codificação e a produção mediúnica de Chico Xavier nos traz provas incontáveis, incontestáveis. Psicografia em braille, em inglês, invertido, você tem que pôr um espelho, você pega a página, imagina o rabisco que é. Põe em inglês aqui, um espelho, você olha no espelho, a página refletida no espelho é que dá para ler certinho. Quem consegue fazer uma coisa dessa? Em outro idioma, na frente do público. Fala de revelação acadêmica. A glândula pineal, o que a academia da medicina vai descobrir uma década depois. Livro Missionários da Luz, publicado 13 de maio de 1945. Falando coisas da glândula pineal que mais de 10 anos levou para os médicos constatarem que estava no livro do Chico Xavier. Provas. Jesus prova a realidade dos espíritos conversando no Monte Tabor com os espíritos de Moisés, porque estava morto há mais de 1000 anos, e o espírito de Elias, o profeta Elias, morto há vários séculos. Jesus prova os espíritos afastando o demônio, mau espírito, espírito impuro, dos processos em Gerasa, Gadara, Decápolis, as 10 cidades de cultura helênica. E a nossa reflexão final vem a respeito, logo depois da ressurreição de Jesus, da crucificação e da ressurreição, ressuscitar, a essência da palavra no aramaico, levantar-se. Crucificado o corpo, o espírito se levanta. O corpo carnal é sepultado, o espírito ressuscita, se levanta. Aparece em primeiro lugar para Maria Madalena. E houve uma grande discussão em Jerusalém, uma discussão que corria toda a Judéia. Como uma mulher cujo nome rasteja no chão, impura e pecadora, quem não conhece Maria Madalena? Ela é testemunha da aparição de Espírito. Ela, em primeiro lugar, é portadora da comunicação dos vivos com os mortos. E se falava na sinagoga, no templo, nas ruas, em uma grande discussão. E diziam, como isso é possível? Aqueles pescadores simples, humildes, sem condição acadêmica nenhuma, pensamos que é uma grande aventura comercial. Desejam se estabelecer aqui, venderam as suas coisas, formaram uma comunidade em Israel, em Jerusalém. Principalmente depois do Pentecostes, o 50º dia, o dia 50, em que houve uma grande manifestação de espíritos e desenvolveram mediunicamente vários dos discípulos de Jesus, que falaram até em outras línguas para ensinar o Evangelho. Formaram uma comunidade de auxílio aos pobres, aos doentes, às viúvas, aos órfãos, ao relacionamento com os espíritos, ao tratamento espiritual, a ler e comentar o Evangelho, a casa do caminho, Pedro, Tiago e João. E dentro desse conflito, o Sinédrio resolveu passar isso ali. Fizeram uma seleção, uma comissão dos 3 principais conhecedores da letra da lei da Torá, e constituíram esses 3 para investigar pessoalmente com Pedro essa questão da prova da imortalidade da alma, da comunicação com os espíritos. E Pedro recebeu essa comissão na Casa do Caminho, conforme a produção mediúnica de Chico Xavier, no livro Lázaro Redivivo, capítulo 28, depois da ressurreição. E eles diziam, eu quero que você prove que o Cristo se mostre agora, aqui para nós. Tem condição?
Eu conheci uma pessoa que dizia assim: se Deus existe, que Ele se mostra agora para mim aqui. Pode o inferior, o ínfimo, sujeitar o superior o máximo? As provas, elas passam de modo abundante, mas a criatura que tem que olhar, aguardar, observar, ela não tem direito, ela não tem a condição de exigir: eu quero aqui desse jeito, do jeito que eu quero, assim, agora. É o que foram fazer com Pedro, porque achavam uma aberração aqueles homens que estavam dispostos a ser açoitados, a pagarem com a própria vida, mudaram totalmente o jeito de viver, e vivendo com os impuros, os pobres, os desprezados, os castigados pela lei, e dizendo que viam Jesus, e várias vezes, 2 no caminho de Emaús, todos os discípulos, 500 na Galileia. E Pedro diz: o que eu posso fazer é dar o meu testemunho. É como essas pessoas dão o que Jesus fez, com todas as suas evidências, mas não havia jeito. E eles apertaram, pensaram Pedro. Pedro diz: olha, o único jeito que eu tenho, a única sugestão que eu tenho para explicar, eu não tenho mais explicações, é a seguinte: os senhores morram, e aí no mundo espiritual, se tiverem dignidade, vão procurar Jesus, e Ele te explica. Né? Morram, fiquem lá no mundo espiritual, e vejam se conseguem encontrar Jesus. Com a evolução que vocês têm esse mérito que vocês acham, e porque eu não tenho mais explicação para te dar. E aquele gemido, aquelas pessoas doentes, dá licença, porque eu tenho muito o que fazer. Pedro disse para a comissão do Sinédrio: legião, uma grande diversidade entre os homens, dentro de nós mesmos, em toda a terra. Todos nós podemos dizer a mesma coisa para Jesus: legião é o nosso nome. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.